Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as reviews do mangá de Black Clover. Agora sim a gente vai ver o capítulo 245 do mangá. Dante está lutando contra o Capitão Yami e agora a gente vai ver em detalhes tudo o que rolou. Eu já conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo começa com Gray e Vanessa extremamente felizes com quem estava vendo em sua frente, quem estava ali diante de seus olhos. Com lágrimas no olhar, elas não conseguem segurar a emoção enquanto gritam por seu capitão. O momento que todo mundo estava esperando. Black Clover, capítulo 245. Dante versus o capitão dos touros negros. Naquele lugar, enquanto Gray continuava usando sua magia ao lado de Vanessa e Gauchi, a gente via do outro lado daquela barreira criada pela magia de trevas de Dante, aquele homem que dizia que graças àquela magia sendo usada neste momento, ele já sabia quem estava em sua frente. Aquele só podia ser Yami Sukehiro. E enquanto isso a gente viu Yami voando tranquilamente, logo após sair da magia espacial do Finral. O garoto estava assustado com os acontecimentos, enquanto seu capitão estava furioso. Sua ira era visível em seu olhar sério. Yami confirma a apresentação de Dante e continua com as apresentações dizendo que aquele cara à sua frente deveria ser um dos portadores do poder demoníaco do reino de Spade. Mas o seu olhar naquele ponto nem mesmo estava sendo direcionado ao rei. Yami estava mais preocupado com os membros do seu esquadrão ao chão, Gauchi e Asta. Ele observa os dois dizendo que na verdade ele não podia realmente dizer que se importava com quem era o seu inimigo atual. Afinal, com um olhar brutal e emanando uma energia assustadora, o Yami começa a dizer que seja quem for e venha de onde vier, ele só consegue enxergar aquele cara como um homem morto. E seria ele quem traria isso. Ouvindo as palavras do capitão, o Dante respira fundo. Após isso ele começa a sorrir enquanto elogiava todo esse ódio direcionado a ele e essa excelente malícia. Depois disso, aquele cara simplesmente estica sua mão. Dante naquele ponto já estava executando sua magia. Aquela era magia de gravidade e presença do rei dos demônios. E enquanto fazia, ele dizia que ninguém deveria ser capaz de o olhar com desprezo e que Yami e Finral deviam diminuir os seus ânimos ali. Sentíamos neste ponto a pressão do poder esmagador do rei de Spade. Finral também foi capaz de sentir e imediatamente o garoto muda sua expressão de medo para o mais puro terror. Afinal, ele notou que não era mais capaz de utilizar a sua magia espacial ali. Após isso, em apenas um instante, ele junto ao Yami vão direto pro chão. Os dois haviam caído do céu em uma altura que não poderiam escapar sem grandes danos. E o Dante queria acabar com eles ali, ter uma luta rápida. Acontece que a pressão assustadora que tomava aquele ambiente não era só do rei, não. Parte vinha do Yami, que surpreendentemente faz todo o chão tremer simplesmente ao tocar os seus pés ali. Ele caiu de boa enquanto segurava o Finral pra não se espatifar no chão. Após isso, ainda com os joelhos curvados, Yami começa a emanar sua energia mágica. Seu poder se tornava visível e com isso a gente percebia que o ataque do Dante não foi capaz de nem mesmo causar nenhum simples arranhão. O rei de Spades então continua sorrindo enquanto se dizia impressionado que eles não meteram a cara no chão e isso não era nada mal. Mas neste ponto ele não teve tempo de continuar brincando, pois o Yami o interrompeu. O capitão então começa a dizer que nesses últimos 6 meses que se passaram ele aprendeu a fazer muitas coisas novas e por isso ele questionava se o Dante queria fazer um test drive e testar os seus novos poderes. O Yami já começa sério, ele vai direto já ativando sua Mana Zone e depois disso também segue com sua habilidade Buraco Negro. Com isso vimos uma grande quantia circular de mana surgindo frente ao seu rosto e depois aquilo sobe. Neste ponto o capitão ativa a Yami Mahou e uma nova técnica surge ali, Black Moon. A magia de escuridão havia subido ao céu e formado uma lua de magia. Naquele ponto ele já demonstrava estar num nível completamente diferente de antes e até mesmo Dante, que não o conhecia, ficou chocado de ver aquilo diante dos seus olhos. O rei de Spades percebia que a sua magia gravitacional estava se comportando de uma maneira diferente, mas depois disso ele nota que não era isso que estava acontecendo. Na verdade, a zona de mana criada pelo Yami, toda a área que essa sua magia percorria, estava apagando completamente todo o efeito da sua magia de gravidade. E enquanto isso, Yami pedia para que o Finral desse uma olhada nos seus companheiros que estavam por ali. Ele nem mesmo precisava estar focado para deletar completamente a magia gravitacional. Desde então, ainda impressionado, começa a pensar que então era essa magia real de escuridão, e depois disso ele se prepara para desafiar o Yami. Naquele ponto, ele já estava flutuando ao lado do seu Grimório. Ele ergue junto a ele neste momento um enorme rochedo. O rei manteve seu estilo de luta após tudo isso, e ele ainda diz, vamos lá. Dante então lança aquele rochedo enorme em direção ao Yami, e dizia que neste caso ele jogaria essa pedra em alta velocidade nele. Assim ele queria ver se o Yami realmente se manteria em pé depois de receber aquilo. Mas vendo aquilo vindo em sua direção, o Yami responde novamente com sua magia de escuridão, dessa vez o clássico corte dimensional, novamente chocando o rei de Spade. Dessa vez percebemos que o corte dimensional atuou de uma maneira diferente. A gente mal foi capaz de o ver, talvez pela velocidade, mas simplesmente sem deixar rastro víamos o rochedo gigante sendo partido ao meio. Dante então percebe que o Yami foi muito além do que ele imaginou, afinal não só a rocha, mas todo o espaço havia sido partido. O rei então se manteve calmo, na verdade, ele estava assim bem empolgado enquanto segurava parte daquela rocha. Dante então ergue sua mão e novamente ele começa a gerar uma espada, dessa vez uma menor para ser usada pessoalmente por ele. Aquele cara olha pra Yami, diz
disse que não foi nada mal. Na verdade, o Rei de Espadas dizia que não esperava menos de alguém que alcançou o nível arcano. Por fim, ele completa dizendo que realmente era isso que ele estava buscando ali. Após isso, então, ele se lança em direção ao Capitão dos Touros, só que dessa vez ativando novamente sua Raving Fate. Tudo isso para potencializar o seu poder físico, agora no modo gladiador. Contra Asto, Dante lutou corpo a corpo, agora veríamos um duelo de espadachim. O Capitão Yami percebeu imediatamente o quão veloz era o Dante, e também nota como aquele cara estava lutando, também formando seu movimento. Em um instante, ambos estavam frente a frente, suas espadas se chocariam. O Capitão dos Touros Negros, Yami, havia usado sua Mana Zone para se lançar num contra-ataque. Mesmo assim, o Dante ainda foi capaz de desviar do Yami, saltando no ar em alta velocidade, enquanto aquele golpe seguiu reto. Após isso, por cima, o Rei de Espadas mirava o seu contra-ataque, um golpe certeiro para partir o líder dos touros ao meio, e agora ele já estava próximo de fazer isso. Acontece que o Dante só não previa o quão veloz o Yami também era. Em apenas um instante, os dois estavam cara a cara de novo. Suas espadas agora se chocaram e Yami conseguiu se defender daquele movimento. Ele então começa a pensar no que estava fazendo para se defender contra o rei. Ele estava sendo capaz de escapar, pois estava usando sua Mana Zone e também a leitura de Ki. Ele sabia o que o Dante ia fazer antes dele fazer. Mesmo assim, ele dizia que suas previsões não chegavam nem mesmo aos pés da de Julius Nova Cronos. Mas seguindo, ele foi capaz de notar como o Dante estava usando a gravidade para aumentar a velocidade dos seus movimentos e da sua espada também. Enquanto isso, Dante estava muito animado. Ele dizia que o Yami estava indo muito bem. Os dois continuavam sua luta no ar e o Yami perguntava como o Dante parecia o conhecer tão bem. E depois perguntava se ele era algum tipo de stalker ou algo assim. O Rei de Espadas segue dando risada, enquanto isso diz que era isso mesmo. Era Yami quem ele estava procurando desde o início. E o capitão responde dizendo que, bem, ser popular com caras maus como ele não o deixava nem um pouquinho feliz. Dante então, ainda sorrindo, faz uma revelação pro Yami. Ele diz que o líder dos touros é a chave que conecta este mundo ao submundo. Isso obviamente deixa o Yami bem confuso. Ele não estava entendendo o que aquele cara estava falando, mas ainda seguia com seu contra-ataque. Dante então conseguiu desviar do golpe e ele seguia falando que realmente era uma pena. Ele se perguntava quem diria que Yami Sukehiro seria alguém tão sem graça. E o capitão então diz que esse cara continua falando loucuras por aí. Após isso, temos uma pequena visão de acontecimentos passados. O Dante estava pensando nos companheiros do Yami que ele enfrentou. E depois disso ele começa a perguntar como um homem como ele conseguiu pessoas com magias tão únicas e incríveis assim. Logo em seguida, Dante começa a dizer que esta foi a primeira vez que ele invejou um humano. E então ele agradece Yami. Ele diz que o capitão proporcionou a ele mais um sentimento negativo. Vemos então o Rei de Espadas voando em alta velocidade, formando até mesmo clones no ar. Após isso, ele diz que todos com nível arcano que estavam com Yami iriam ser dele, servindo para atingir os seus próprios objetivos. E nesse ponto, vendo o poder do Yami, a Vanessa e a Grey já gritavam por seu capitão, elas estavam assustadas e, bem, ele estava um pouco confuso. Ele se perguntava sobre o nível arcano, sobre os propósitos do Dante e, bem, ele queria saber o que aquele cara estava querendo dizer. Yami segura sua katana, pronto pro combate, e ele então revela a Dante que só convidou todos eles para fazerem parte dos touros, porque realmente gosta de cada um dos membros da sua equipe. Após isso, ele segue pro combate, dessa vez modificando sua Mana Zone, ativando ela de uma forma condensada. Yami agora então segue dizendo que independente do que aconteça ali, ele não vai desistir de nenhum deles, mas enquanto isso, o Dante, que ainda estava se movimentando extremamente rápido, aparece atrás do capitão, indo em direção a ele. Vemos então que o Yami foi capaz de se virar em um piscar de olhos. Ambos, Dante e o capitão dos touros negros, estavam de costas um pro outro. Os dois estavam movimentando suas lâminas após um choque. É então que a gente vê um foco, o Yami de costas, e atrás dele Dante. Agora o Rei de Espadas estava sendo atingido por um golpe que já havia sido ativado, o corte dimensional do Yami. Neste momento, o capitão dos touros estava em pé e tranquilo e continua dizendo: como eu estava falando, eu não pretendo desistir deles pra alguém como você. Assim a gente vê que Yami conseguiu golpear Dante, e após isso uma possível queda do Rei de Espadas. Mas e aí? Ele vai se levantar no próximo capítulo de Black Clover? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas pessoal, antes da gente parar por aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Capitão Yami, principalmente sobre as revelações que ele fez neste capítulo. Primeiro, ele falou sobre o seu treinamento de 6 meses, e a gente já esperava que ele treinava, a gente já tinha feito teoria sobre isso, e a gente sabia que ele ia ficar treinando durante esse tempo pra se fortalecer. Porque o Yami foi uma das primeiras pessoas a saber sobre esse novo inimigo que estava pra surgir. Uma coisa que a gente só não imaginava era como esse treinamento seria feito. Os resultados até a gente já poderia saber. Afinal, algum tempo atrás, como vocês devem estar lembrados, eu falei que ele poderia evoluir tanto a sua magia de trevas, que ele poderia ser capaz de cortar magia, assim como a anti-magia faz. Afinal, a gente já sabia que a magia da escuridão era capaz sim de cortar magias, e eu disse que o Yami poderia levar isso ainda mais. Foi o que ele realmente fez. Agora ele criou até mesmo uma área, uma zona de mana que, bem, só a mana dele funciona. Mas a coisa mais importante ali foi com quem ele treinou. Aparentemente treinou diretamente com o Rei Mago Julius Nova Cronos. Sim, a gente sabe que a relação dos dois é muito boa, mas a gente só não imaginava que os dois treinariam juntos. Afinal, o Julius precisaria evoluir, porque ele voltou até uma página apenas no seu grimório. Mas ele ensinou muita coisa pro Yami. Afinal, o capitão, ele já era capaz de prever movimentos sentindo a mana, usando sua Mana Zone e também usando o Ki, a sua leitura de Ki. Mas aparentemente ele treinou com Julius, porque ele citou que ele agora consegue sentir muito bem os movimentos do inimigo e até prever. Mas não chega nem perto do que o Julius
era capaz de fazer. Ou seja, os dois ficaram esses 6 meses juntos treinando. E a gente pode ver agora o Rei Mago lutando também nessa grande batalha que tá por vir. Isso é algo muito bacana que quase passou despercebido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!